Abra sua Bíblia, você trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada do profeta Isaías, capítulo 53. Deus seja louvado pela oportunidade concedida a cada um de nós de nos ouvirmos nesta casa, e lutar os amigos. Deus os abençoe de forma poderosa. Isaías capítulo 53. É o texto que Deus meus irmãos, compartilhe o verso comigo. Uma alegria imensa de ver aqui muitos amigos, muitos companheiros de jornada: Gabriel, Sara, Verônica, Caiane, Alex, a turma boa, Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Aleluia. Hoje estou com um cooperador, Leonardo. Ele também é coordenador do Congresso da UMADES, que acontece mês que vem, não é isso? Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparecido em formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejassem. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus sociadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pelas transgressões do meu povo, ele foi atingido. Amém? Com a sua Bíblia aberta, com o seu assento, por gentileza. Queria lhes propor, para essa reflexão, refletirmos sobre o que norteia todo o evento UMADES, como está nas telas que os irmãos recebem no templo, o texto bíblico de João que descreve o ato da crucificação de Cristo e o seu momento de brado, de vitória, onde ele decreta: está consumado, preço foi pago, já não há mais condenação. E dentro deste pensamento, alinharmos com o que Isaías descreveu anos antes do nascimento do Messias, e entendermos que a cruz de Cristo, ela é a maior expressão de amor de Deus por mim e por você. Na verdade, esta mensagem que o apóstolo Paulo descreve como sendo loucura para os que perecem, para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Esta mensagem que tem ausências de lógica, muitas, porque o Evangelho da cruz de Cristo não se entende pela lógica, mas se entende pela fé. Não se entende por um olhar físico, mas por um olhar espiritual. Por isso que Paulo a identifica como uma mensagem louca. E para os gregos, para os históricos, para os essênios, para os da Galácia Menor, eles eram uma mensagem muito difícil de se compreender.
Como que se pode entender, até mesmo os discípulos tiveram dificuldade de entender isso. Quando no ato da última ceia, Jesus assentado juntamente com eles em um momento de festa, ele toma o pão e ele o rasga ao meio e diz: isso é meu corpo, que é partido por vós. Imagina a incógnita na cabeça dos discípulos ao ouvirem essa expressão: isso é meu corpo, que é rasgado ao meio por vós. Quando ele toma o cálice e diz: isso aqui é meu sangue, que é derramado por causa de vocês. Como entender esta mensagem? Talvez os discípulos pensassem: será ele um kamikaze? Será ele um louco, varrido, a ponto de dizer que a sua própria carne seria rasgada? O próprio Pedro vai se erguer naquele momento de informação sobre a crucificação e vai tentar repreender Jesus e dizer: se precisar eu vou ser crucificado com o Senhor, mas não vou deixar ninguém tocar em ti. Deus falou: sai para lá, Satanás, para trás de mim. Jesus, no Getsemane, ele faz algumas declarações que são pertinentes a esta cruz tão emblemática. E ele olha e diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas todavia faça-se conforme a sua vontade e não conforme a minha vontade. Jesus não está querendo negar a cruz, pelo contrário, está se abraçando a ela. Na realidade, o que ele desejava que se passasse dele seria os momentos de agonia que ele viveria na cruz, como o desprezo, as pessoas que ele viraria o rosto e o próprio Pai de costas diante do seu sofrimento, e ele naquele momento gritando: está consumado. Essa mensagem, por exemplo, não tem muito lógica. Paulo ele escreve sobre isso e ele diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não tem lógica isso aí. Eu estou crucificado com Cristo e vivo. Como assim, Paulo? Me explica isso. Porque a cruz só tem um objetivo: matar quem nela é pendurado. Como que você me diz que está pendurado nela e vive? Porque a vida, na lógica de quem está fora da cruz, é uma, e a vida de quem está na cruz é outra. Eu estou crucificado com Cristo e vivo. Por quê? Porque o que morreu na cruz é o homem que eu não gostava dele. Como assim? O que morreu na cruz foi o homem antigo. Agora que está aqui é uma nova criatura que vive. Porque só entende vida plena quem já encontrou-se com Jesus. Porque vida plena, vida absoluta, vai muito aquém das experiências amorosas, das experiências atraentes, das experiências envolventes que um homem possa ter. Tanto é que quem está de fora olha para nós e diz que nós não temos vida. Porque vida está nesse momento nas festas mundanas que se existem por aí, e para eles isso é vida. Mas eu vejo aqui toda a juventude dizendo: eu estou crucificado com Cristo e eu vivo. Porque a experiência de vida em Cristo só tem quem já passou pela cruz. Por exemplo, quando Jesus está sendo crucificado, e já entra nesse texto que lemos, do lado dele, ou dos lados dele, existem duas pessoas. Tem um ladrão que está à sua esquerda, tem um ladrão que está à sua direita. E todos eles estão sendo crucificados. Mas há uma diferença em alguém que está na cruz do meio, porque sobre ela havia uma escrita determinando que ele era o rei dos judeus, e um deles diz: se tu és o Cristo que eles falam, por que o Senhor não desce daí, salva o Senhor e salva nós também? Aquele homem estava louquinho, doidinho para descer daquela cruz. Mas Jesus naquele momento não lhe dá nenhuma resposta, e o outro é que vai corrigir, dizer: rapaz, tu é besta, nós estamos aqui porque a gente merece estar aqui. Esse homem nada fez para estar aqui. Olha para esse cara louco, não. Faz o seguinte: quando o Senhor estiver no teu reino, lembra de mim. Jesus olha para eles: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Parece que tem 3 pessoas naquela cruz, mas eu só consigo ver 2. Pastor, como assim? Bugou a minha mente. Eu só consigo enxergar 2 pessoas naquela cruz: Jesus e eu. Como assim? Eu também estava sentenciado àquela cruz.
E eu do lado esquerdo olhava e dizia: eu quero descer da cruz e voltar para o baile. Eu quero descer da cruz e voltar para a minha vida de promiscuidade. Eu quero descer da cruz e aproveitar a minha juventude. Até que eu olhei e disse: ele é rei. Aleluia. Ele tem um reino e o reino dele não é aqui. E aí ele me fez passar através da cruz. E do outro lado eu já dizia: Senhor, que eu morra nessa cruz, mas não me prive da experiência de viver o paraíso que o Senhor tem para oferecer. Quantos aqui passaram pela experiência da cruz? Deus, Ele ama você de uma maneira tão grande. Deus, Ele nos ama de uma maneira tão grande que esta mensagem da cruz é a mais eloquente expressão de amor de Deus por nós. Ele nos ama de uma maneira tão gigantesca que Ele poderia, com o seu poder, fazer-nos uma declaração de amor com letras de fogo escrita nos céus. Mas Ele decidiu escrever com letras de sangue na cruz do seu filho. Deus, Ele nos ama tanto que Ele não deu o seu melhor, Ele deu tudo. Deus não escolheu o seu melhor filho, Ele deu o seu filho unigênito. Ele deu tudo de si e Ele prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Ele não nos ama pelo crivo de merecimento de cada um de nós. Ele nos ama sendo nós ainda pecadores. Deus, Ele nos ama tanto que Ele arquitetou, planejou o plano perfeito da salvação. E nesse plano que inclui você e a mim estava a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo não foi um acidente. A cruz de Cristo não foi um fator circunstancial. A cruz de Cristo não foi um tropeço na história. A cruz de Cristo ela sempre esteve incrustada no coração de Deus. A cruz de Cristo ela sempre esteve na agenda da história da humanidade. Cristo nasceu para morrer. Se dentro do propósito de Cristo na sua existência houvesse uma data registrada em negrito dizendo: este compromisso o Senhor não pode faltar, com certeza esse compromisso seria naquela sexta-feira cinzenta no alto do Gólgota. Em toda a sua trajetória desde o seu nascimento, no alto do Gólgota ele gritaria: está consumado. Ele veio para morrer, ele nasce para morrer. O Pai lhe dá esta função, o Pai lhe determina esta função, porque ele foi morto desde a fundação do mundo. Ele foi morto antes que o homem sequer imaginasse que haveria perdão para ele. Cristo foi morto, porque Cristo morre primeiro no coração de Deus. Como assim Cristo morre primeiro no coração de Deus? Quando Deus decide enviar o seu Filho, Cristo já estava dentro do seu coração morto pelos meus e pelos seus pecados. O homem caiu, o homem errou e ele está escondido. E vocês lembram muito bem deste texto bíblico. O seu pecado mostrou-lhe a sua nudez. E eles estão olhando para o seu pecado e dizendo: não posso me apresentar a Deus nu como estou. Eles vão tecer com folhas uma vestimenta e vão se vestir com aquelas folhas, mas mesmo assim eles descobrem: o nosso trabalho foi em vão, porque tudo que a gente puder fazer para esconder o nosso pecado, não tem como esconder, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Não há nada que se possa fazer para escondê-lo, não há nada que possa fazer para mantê-lo em segredo. O meu e o seu pecado estão diante dos olhos de Deus. Deus, na viração do dia, convida o homem para mais uma reunião, e o homem não pode comparecer porque o seu pecado lhe impede de se aproximar de Deus. E ele até diz: Senhor, fizemos uma roupa de folhas, mas não deu certo. Aí Deus: eu sabia, porque tudo que você fizer para tentar tampar o seu pecado não vai dar certo. Não há nada que você possa fazer para poder perdoar os seus pecados. Não há nada que você possa fazer que possa perdoar os seus pecados, por mais que você seja contribuinte
É bem verdade, eu sou pastor de igreja, então a gente vai intercalar. É bem verdade que o salvo, ele contribui por gratidão. Mas deixa eu falar, depois nós falamos sobre isso aqui. Não há nada que nós possamos fazer para ter o merecimento de salvação. E quando o homem tenta esconder-se, Deus chega e apresenta a graça. Porque o texto bíblico diz que Deus lhe vestiu com roupas de peles de animais. Não tem como tirar a pele de um animal sem antes o animal ser morto. Jesus já estava ali no coração de Deus sendo morto e já viu o apontamento desde a queda do homem para o alto do Gólgota, um Cristo despido, cheio de sangue, escorrendo pelo seu rosto e pelo seu corpo, e um brado gigantesco dentro do seu pulmão que sai pelas suas cordas vocais e se escuta em todas as regiões ali gritando: Tetelestai, está consumado. E desde aquele dia até hoje ainda é possível ouvir o ecoar do grito: o preço foi pago, o preço foi pago. Não precisa de roupas de folhas, o preço foi pago. Não precisa de jeitinho brasileiro, o preço foi pago. Não tem como colocar ninguém para dentro à força, o preço foi pago somente pelo sangue de Cristo. Ele nasceu para ser o meu e o seu substituto, o nosso representante legal e fiador, aquele que compraria a nossa dívida e a levaria até vias de fato o seu pagamento. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: porque havendo escrito de dívida nas ordenanças espirituais que nos era contrário, ele a tirou do meio de nós e a cravou na cruz. Algumas traduções dizem que ele amassou, algumas traduções dizem que ele apagou. Todas elas estão corretas. O que cabe-nos é a interpretação. O que Jesus está fazendo ali é a seguinte expressão: eu não vou deixar nenhuma condenação ser atribuída àquele que está dentro, que passou pelo Calvário. Por quê? Porque se Cristo não tivesse colocado o nosso escrito de dívida na cruz, até hoje o diabo estaria surrando na nossa cara os nossos pecados. Aleluia. Mas toda vez que o diabo vem tentar esfregar na sua cara e na minha os nossos pecados, basta apenas Cristo apontando para eles, para a cruz, e ele vai conseguir ver lá que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a sua dívida já foi gravada na cruz. Ele pagou a minha dívida. A expressão escrito de dívida que Paulo usa em Colossenses é seirografon, uma caderneta. Nós mais antigos, que já tem cabelo branco, lembra disso? Que ia no armazém, fazia compra, lá ficava a caderneta e era anotado toda a sua dívida. Porém, o seirografon só era um seirografon por causa de que o seu endividado não tinha condições de pagar. Já tinha buscado tudo, ele não tem fazenda para pagar, ele não tem riqueza para pagar, ele não tem posses para pagar. Então isso aqui é um seirografon, ela está arquivada porque não tem como ele pagar. E quando vencer o prazo, a gente vai na casa dele, pega tudo que ele tem, e se ele não tiver nada no valor, a gente tira a própria vida dele para ele pagar com a sua própria vida. Aí Cristo chegou e falou: me dá aqui a dívida do Ronan. Aí o diabo disse: mas era impagável. Ele disse: estou perguntando qual é o valor. Estou dizendo: me dá a dívida dele. Aleluia. Mas ele tem que morrer para pagar a dívida. Aí Jesus entra na frente e diz: não vai morrer ninguém, eu sozinho morro, eu sozinho me entrego. Por causa de quê? Pelo pecado dele. Ele foi o nosso substituto, o nosso representante, o nosso fiador. Não dá para olharmos para a cruz de Cristo sem sermos movidos de um sentimento de gratidão. Ah, mas eu merecia ser salvo. Ah, mas não há meritocracia, é graça. E Tito, escrevendo, ele diz: porque a graça do Senhor se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens que crerem na cruz de Cristo. Você crê na cruz de Cristo? E eu continuo essa reflexão fazendo a mesma pergunta que Isaías fez: quem deu crédito à nossa pregação? Porque a mensagem da cruz não dá ibope mais.
Eu me lembro de um querido diácono que já descansa no Senhor, irmão José Apolinário. Todas as vezes que eu se celebrar a ceia e meu pai pastor pegava as bandejas à mão e começava a fazer toda aquela oração, aquela encenação, este diácono na igreja já idoso, todas as vezes se emocionava e chorava, e chorava, e chorava. Meu pai chegava em casa e dizia: Lena, eu não sei o que a gente vai fazer, eu acho que o irmão Zé Chiquinho vai infartar qualquer hora na ceia. Por quê? Porque ele era tomado por uma emoção tão gigantesca quando ele lembrava do sacrifício de Cristo. E eis a pergunta: quem deu crédito a esta pregação? Porque Cristo sem cruz não é Cristo. Cristianismo sem cruz não é cristianismo. Me dê Bíblia para eu poder acreditar, pregador. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cristo veio por causa da cruz. Sem cruz ele não seria conhecido como Cristo. Ele não caminha para a cruz como caminhasse alguém para a execução. Pelo contrário, ele caminhou para a cruz como um rei caminha em direção à sua coroação. Tanto é que quando Pedro arranca a espada e tenta ferir um soldado que veio prendê-lo, Jesus o repreende e cura a orelha do soldado que foi, naquele momento, uma vítima de um golpe que queria ser fatal de Pedro, mas pegou sua orelha. Ele veio por causa da cruz. Ele marchou para ela com convicção: eu quero estar na cruz. A minha pergunta para esta juventude, para nós obreiros, para a igreja santa de Jesus que se reúne aqui é: quem deu crédito a essa pregação? Porque Jesus, o céu, os Deus, o Espírito Santo não está procurando simpatizantes da mensagem da cruz. O que ele está procurando? Alguém que tenha disposição de pegar a cruz, levar aos ombros e seguir. Quem te disse que vida cristã seria mar de rosas? Mentiu! Vida cristã é renúncia. Vida cristã é cruz. Vida cristã é negação. Vida cristã é olhar para a vontade e dizer: a minha vontade pede, mas eu não sou dominado pela minha vontade, eu sou dominado pela cruz. A minha vontade não importa mais. Por quê? Porque eu estou crucificado. Pensa na cena de um crucificado. Cravos grampeiam a sua mão esquerda, cravos grampeiam a sua mão direita, cravos medindo 17 centímetros e meio grampeiam os seus pés. Ele está totalmente imobilizado na cruz. Ele está tão imobilizado que para algo básico ele tem que pedir ajuda. E ele grita: eu tenho sede. Quando você e eu temos sede, vamos à cozinha, abrimos a geladeira, pegamos a água e tomamos. É algo comum, rotineiro. Jesus está pregado na cruz. E ele está olhando e dizendo: eu tenho sede, preciso que alguém me dê água. Eles embebedam uma esponja de vinagre e colocam na sua boca. Sabe o que a cruz mostra para mim nesse ato? Quando eu digo que eu também estou crucificado com Cristo, é que as minhas vontades não importam mais. Lá vai eu, da glória dá, não quiser, para tudo aqui mesmo. Para com esse negócio de meu corpo, as minhas regras, eu faço o que me der na telha. Isso faz quem não está na cruz com Cristo, porque quem está pregado na cruz está dizendo: as minhas vontades não importam mais. Quem está crucificado com Cristo entende que o mundo tem uma oportunidade
do que fora da cruz e sem Cristo. Amém? Ele está crucificado, pedindo coisas básicas para mostrar para mim e para você que quem está na cruz com ele não tem as suas vontades próprias. Ele foi privado dos seus próprios prazeres para viver a glória do Senhor, que pode ser revelada àqueles que se submetem a esse evangelho de cruz. Quando Jesus está na cruz, dá para se perceber e fazer algumas perguntas. Eu não sei se você consegue, na sua mente fértil, reproduzir a crucificação e, olhando para a cruz, como diz aquele hino, cicatrizes, começar a se perguntar: o que levou Jesus para a cruz? O que levou Jesus até a cruz? Qual foi a via de fato que conduziu ele até essa tão cruel morte? E a primeira resposta para essa pergunta, em caminho para encerrar, sabe o que levou Jesus à cruz? Os meus e os seus pecados. Cubra sua cabeça. Olhe para dentro de você. Foi isso aí que levou Jesus para a cruz. Ele deixou a glória, ele deixou o trono, ele esvaziou-se, tornou-se homem, servo. Ele foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz. Sendo Deus, se fez homem. Sendo o Senhor, se fez servo. Sendo santo, se fez pecado. Sendo bendito, se fez maldição. Sendo autor da vida, ele deu a sua vida. Por causa do meu e do seu pecado. Não, Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam. Ele foi morto pelos meus pecados. Não, ele não foi morto porque o Sinédrio o sentenciou. Ele foi morto pelos meus pecados. Não, ele não foi morto porque Pilatos o entregou. Ele foi morto pelos meus e os seus pecados. Não foi a acusação dos judeus que matou ele, foi eu que matei. Foi os meus pecados. Não, a culpa não é de Judas que o traiu, é minha. A culpa não foi de Pedro que o negou, é minha. Não foram os cravos, não foi a coroa, não foi o suplício da cruz, não foi a lança. O que matou Jesus foi os meus pecados. Dá para sentir o peso dos nossos pecados, não dá? As nossas fornicações, adultérios, prostituição, mentira, ira, discórdia, desunião, rivalidades, idolatria, orgias. Pensando nisso que Paulo grita: quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou culpado. Chega desse negócio de pensar que a gente é coitadinho, a gente é culpado. Porque todos pecaram.
e foram distanciados. Mas Jesus na cruz gritando: está consumado. As dimensões da cruz com os seus braços abertos. Ele ia nas extremidades do globo terrestre e me encontrou um lamaçal de pecado e me arrancou. Quem levou Jesus à cruz? O próprio Jesus se entregou à cruz. Não dá para a gente pensar na história da cruz como sendo um ringue onde o diabo está vencendo e Jesus está desfalecendo. Pelo contrário, a cada passo dele em direção ao Calvário era um murro na cara do diabo. A cada passo que ele dava na via sangrenta era um brado de vitória que ele dava na cara do inimigo. Glória a Deus. Porque quem sabe ele poderia dizer: como o Senhor pode amar o não amável? Porque eu e você somos não amáveis. Os nossos pecados negros e sujos nos colocaram distante de Deus, mas Cristo vai caminhando, e você já percebeu que aquela caminhada, em cada momento, o chão é marcado pelo sangue, porque somente o sangue dele pode purificar o pecador. Ele estava dizendo: você não pode chegar até mim, mundo, do jeito que você está, mas eu vou derramando sangue sobre você, até o momento que a gente se encontrar e você está alvo mais sim, pelo sangue lavado, mais alvo que a neve eu sei. Naquela caminhada, o sangue se esvaindo, em determinado momento, historiadores contam que a cruz pesou e Jesus cai. E teve gente que disse que Jesus não estava aguentando o peso da cruz, muito pelo contrário, ele só queria revelar mais uma vez o processo de purificação para mim e para você. Por quê? Porque quando a cruz de Jesus cai, a Bíblia diz que eles constrangeram o certo Simão Cirineu, que vinha lutando para carregar a cruz, que estava passando por ali de passagem, não sabia daquele episódio, e quando ele está passando, Jesus cai. Quando Jesus cai, eles pegam a cruz e lançam ao peito de Simão, e descarregam a cruz. Pegaram a cruz do Cristo e disseram: carrega a cruz dele. Jesus se apoia em Simão Cirineu, abraça Simão Cirineu, e o sangue que estava esvaindo-se do corpo de Jesus mancha completamente a roupa dele. Sabe para onde Simão estava indo? Para o templo. Sabe fazer o quê? Participar da Páscoa. Sabe que roupa ele estava vestindo? Roupa de isopo. Uma roupa que absorve com muita facilidade qualquer tipo de líquido. Sabe quais eram as recomendações para entrar no templo e comer a Páscoa? Que as suas vestes estivessem totalmente limpas. Simão Cirineu está olhando e está dizendo: como que eu entro agora? Esse homem me sujou todo de sangue, eu não posso entrar. Mas tem um detalhe: o que Simão mais queria na vida era entrar naquele dia, sentar e comer a Páscoa. E quando terminasse de comer a Páscoa, o sacerdote enfiasse a mão na tigela do sangue do cordeiro que foi imolado e lançasse sobre a multidão. Alguns, sobretudo, receberiam pelo menos uma gota de sangue. Quando Simão escuta lá no Calvário o grito: está consumado, ele olha para ver se limpa. Eu não recebi somente uma gota do sangue do cordeiro, mas eu fui completamente banhado pelo sangue dele. Ele ensinou o Cirineu.
quê? Porque eu vou dar um banho de sangue nessa humanidade. Último ponto. Quem levou Jesus à cruz? O Pai. Levou Jesus à cruz. O Senhor agradou ele, fazendo o enfermar. O Senhor fez cair sobre ele as iniquidades de todos nós. Nós o reputávamos ferido de Deus. Eu abro mão do meu filho unigênito para a cruz. Por causa de quê? Porque eu te amo. Como questionar esse amor? Eu peguei até aqui só para te dizer uma coisa: Deus te ama. Deus te ama. E amor precisa ser recíproco. E eu não consigo abrir mão de alguns minutos para ele. Como que a gente diz que ama a Deus desse jeito, gente? Como retribuir um amor tão grande como esse de Deus, gente? Se por qualquer coisinha a gente fica chateado com Deus, se Deus não responder uma oração minha, eu fico chateado com Deus e me torno um ateu. Como retribuir esse amor, gente, se a gente não está disposto a sofrer um pouquinho por causa da cruz de Cristo? A mensagem vai terminar desse jeito mesmo. Eu fico pensando, porque conhece a menina, não tem nem 2 dias, e ela manda um emoji de carinha com os olhos de coração e o cabelo já fica doido e se derrete. Eu te amo, minha filha. Aí Deus está entregando o seu filho na cruz, está falando: eu te amo, dona encrenca. E nós não estamos nem aí, pelo amor de Deus. Por que Deus quer? Deus não quer um relacionamento superficial com Ele. Qual que é o motivo dos casais se separarem? Falta de entrega total. Deus não está satisfeito com a gente só 2 horinhas colocar a mão no peito e dizer: eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Aí Deus está assim: eu estou te esperando no lugar da oração. Eu estou te esperando no lugar do jejum. Eu estou te esperando no devocional diário. Eu estou te esperando na escola bíblica dominical. Eu estou te esperando no culto de ensino. Mas você quer encontrar com Jesus na pizza? Isso! Ele está lá também, mas Ele quer te encontrar no lugar secreto da intimidade. Ele quer ouvir declarações de amor da igreja que Ele deu tudo por causa dela. Que a gente pode dizer: Deus, eu te amo, porque tu entregaste o teu filho amado por minha causa. Sabe de uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia? Que o diabo fica satisfeito com 1% de nós, mas Deus não fica satisfeito com 99% de nós. Ó, Jesus, você sabe, eu sou crente, mas aquele 1% é vagabundo. Olha, sabe o que está jogando isso aí? Mas vamos aqui mesmo, eu tenho 3 minutos. Ó, Jesus, você sabe, está falando pré-congresso da humanidade, eu tenho uns mistérios. Eu estava de olho naquela gatinha para dar feiçada lá. Porque aquele 1% é vagabundo.
Vai te converter, cara. Ah não, somente coloquei, vou colocar o uniforme do Marat que ficou lindo, viu gente? Que coisa top. Ah, não coloquei que tá no uniforme do Marat. Eu tô chique no último. Mas no Instagram é fotinha de biquíni. Coloca um versículo embaixo aí pra gente desviar, cara. Estão rindo, mas a conversa é séria. Eu estou olhando e falando sério isso aí. Por quê? Porque você é minha noiva. E minha noiva não fica se expondo. E nessa massa de biquíni também, não. Meus camaradas não tem também esquisito. Te mostrando isso. Água de onda, cara. É se converter, pelo amor de Deus. Aleluia. Teu corpo é templo, morada. Estava conversando com o Léo, vindo pra cá. Aí tá tendo a galera aí que tem vergonha que as pessoas, os seguidores do Instagram, descubram que ele é cristão. Aí posta tudo. Posta quando vai dormir, posta quando acordou, posta tomando na hora que vai tomar banho, qual café tá tomando e tudo. Mas aí, gente, compartilha o cartaz da humanidade, pelo amor de Deus. Não, acontece isso? Gente, fala, eu não, tem vergonha. Mas na hora de expor a cara lambida lá no Face, sei lá mais o que, de tudo quanto é tem que tá tendo aí, dancinha do tal do TikTok, do Kawaii, é as mais indecentes possíveis. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o meu, com toda a minha e com todas as minhas, ou é tudo? Se coloca de pé. Se os organizadores permitirem, vai me louvar ao Senhor com um hino. Eu gostaria de orar por você agora. Eu gostaria de orar por você agora. Está consumado. O preço foi pago. Como é que é? O preço foi pago. Não foi pago uma parte. Foi pago o preço total. Isso significa que eu e você somos propriedades exclusivas de Jesus. Pergunta e terminando. Quem é que é propriedade exclusiva de Jesus? Segura a mão em cima. Ele pode fazer o que ele quiser, então. Se o Espírito Santo te encher e for para chorar e borrar a maquiagem, chora. Se for para poder bagunçar essa roupa bonita aí que você está, sei lá, na costa, sei lá o que tem, você bagunça também. Se for para numa de noite, correr no corredor, tu dá também. Tu dá no Espírito Santo e vai para o trabalho. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, de novo, vai dizendo glória a Deus, aleluia para ele. Haverá os céus sobre nós, Espírito. Já tem gente recebendo, aleluia. Dizendo, Jesus, aqui não tem economia não, sou todinho seu. Jesus, aqui não tem economia não, sou todinho seu, faz o que quiser. Aonde houver um crente batizado no Espírito Santo, comece a falar em outras línguas. Esse é o resultado de quem está na cruz com Cristo. Passamos dentro da sala de mesquita, um tanto de jovem indo para a festa do Santo Antônio. Vai beber, será o que quentão, será mais o que, e vai voltar 3 horas da manhã, tudo doidão. Os crentes estão na 1h, 9 horas e 2 minutos dizendo, eu não me embriago com vinho que adultera. Por quê? Porque eu gosto do Espírito. Eu gosto do Espírito. Só para quem crê e gosta, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Deus, canta.
que está afastado dos caminhos do Senhor e que quer voltar para Jesus agora. Ou alguém que quer entregar a sua vida para Jesus agora. Onde está a primeira pessoa? Você vai vir e vai misturar no meio dessa galera que já está aqui à frente. Cadê a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus agora? Cadê a primeira? Levanta a sua mão para identificar. Cadê a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus agora? Estava parado, distanciado, mas quer voltar para Jesus agora. Onde está a primeira pessoa? Tem alguém do seu lado aí que está parado na caminhada? Fala para ele, hoje é o dia. É agora o momento. Traz ele. Não traz a força não. Fala que vamos lá agora, em nome de Jesus. Aonde está? Onde está a primeira pessoa? Eu vou orar por isso que eu estou aqui agora. Onde está a primeira pessoa que quer voltar para Jesus agora? Vem correndo, vem. Quer voltar para Jesus agora? Vem agora. Deus ama vocês de um jeito que vocês não têm ideia. Vem para Jesus agora. Volta para Ele agora. Aleluia. Foi por você que Ele se entregou naquela cruz. Ele está te esperando no altar. 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 Ei, Jesus te ama. Ele quer que você volte agora. Vem, em nome de Jesus. A igreja levanta a mão para cima agora. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Jesus, quebra toda a corrente do inferno, toda algema, todo aguilhão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está indeciso aí no seu lugar, esse é o momento. Vem para Jesus agora. Vem para Jesus agora. Vem para Jesus agora. Eu estou esperando alguém do meu lado aí, vem sozinho. Do lado de lá. Está vindo? Levanta a mão, tem um aí? É isso? Tem uma pessoa já? Traz ela aqui pertinho do altar, se ela quiser vir. Vem aqui pertinho do altar, aqui pertinho. Tem uma alma para Jesus aqui. Isso aqui. Igreja que faz festa quando uma alma se converte. Tem uma moça com ela, pode vir pelo menos mais duas, ficar junto com ela. Tem uma moça já abraçando com ela, pode vir pelo menos mais duas aqui. Rapaz, tu vai ficar esperando. Vem, cadê? Quem vai vir? Quem vai vir? Estou esperando vocês para eu morar com eles aqui. Hoje não? Hoje não? Posso contar um negócio? Quer pedir, pastor? Só um negócio. 2020, ou melhor, 2021, mês de maio, dia 13, foi o dia do meu aniversário, numa quinta-feira. Os músicos da igreja se reuniram para ensaiar na segunda-feira. E naquele dia, dois músicos resolveu faltar no ensaio, os dois principais, o baterista e o outro que tocava contrabaixo. Eles resolveram faltar. Eu estou passando perto da igreja, eles vão falar, não tem ensaio hoje. Não, mas a gente vai para outro compromisso. Na hora, pastor, aquele negócio de pastor, eu falei assim, eu vou proibir de tocar nos próximos dois cultos, na quinta e no domingo. E fui para casa com aquilo. O Espírito Santo falou assim comigo, deixa ele tocar bateria. Eu fui e falei assim, ô René, eu queria proibir você de tocar bateria no meu aniversário e no culto de domingo. Mas eu não vou proibir não, você vai tocar bateria, tá ali, tranquilo. Ô pastor, muito obrigado, tocou bateria na quinta. E o compromisso que eles tinham não era de Deus não, tá? Algum pastor falou, nossa, como o pastor pôde fazer isso? Deixa eu tocar. De maio. Pela manhã tivemos uma grande concentração de jovens. E lá reuniram todos os jovens. E o pastor estava pregando, trouxe uma mensagem dos céus. Aquele jovem saiu da bateria chorando. Dobrou o joelho à frente e falou, eu quero reconciliar com Jesus. Ele estava tocando na igreja. Eu quero reconciliar com Jesus hoje.
As lágrimas correram no rosto dele e aquele foi um temor de Deus dentro daquela igreja. Sara e Verônica cantaram lá. Foi um tremor de Deus naquele negócio. Os jovens chorando e se abraçando. Aquele dia nós servimos almoço para os jovens. Terminou 1h da tarde e os jovens não queriam ir embora da igreja de forma alguma. Deu 1h da tarde. O Bruno, o Everton, o Thiago olham para o Reni e dizem: vamos em Gonzaga tomar uma açaí. Eles vão, cada um pegou a sua moto e foi. E a gente tinha um compromisso às 15 horas, eu e toda a juventude. Estava lá em casa com mais 2 jovens que preferiram aguardar lá em casa. Quando dá 2h da tarde, entra um jovem na sala da minha casa, correndo, gritando: pastor, o que foi? O René morreu. Eu falei: o René morreu. O que aconteceu? Ele estava doente. Indo para Gonzaga, ele bateu a moto. Eu entrei no meu carro na hora e fui no lugar, lá estava ele, no chão. O pai dele, presbítero da igreja. Quando chega a notícia para o pai dele dobrou o joelho no chão e começou a dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Deus. A avó dele é como a mãe. A minha esposa chegou na casa dela, irmã Parecida. Eu tenho uma notícia triste para a senhora. Ela: Jesus levou ele, né, irmão? Levou, irmão. Ele falou comigo que ia levar antes que o mundo tomasse. E naquela manhã ele se reconciliou. Eu estou dizendo isso aqui porque tem alguém aqui que precisa consertar com Deus hoje. Não é amanhã, é hoje. Não estou ameaçando ninguém que vai morrer, não. Estou dizendo que você precisa consertar com Deus hoje. Essa juventude que está aqui à frente, essa pessoa que se reconcilia com Jesus. Continue cantando o Santo dos Santos aí. Eu oro e entrego o microfone agora. Senhor Jesus, eu ministro uma bênção dos céus sobre esta juventude agora. Jovens que irão viver uma experiência sobrenatural. Jovens que irão viver coisas extraordinárias nos céus nesses dias que virão após este pré-congresso. Serão fomentados com um desejo de evangelização tão grande. Serão tomados pelo Espírito com uma graça tão grande. Serão envolvidos pela nuvem da glória de Deus de uma maneira tão intensa que não haverá espaço para mais nada. Vem que os dois coordenadores, por favor, dá uma olhada para essa juventude e depois vocês me ligam e me falam. Vai ter jovens aí que vão mudar o comportamento a partir de hoje. Vai ser coisa de... Tá vindo? Já tem 3 almas voltando vendidas a Cristo. Deus vai mudar o seu comportamento. Deus está te enchendo com o Espírito Santo.
difícil parar, é difícil parar.